Olá, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. Desde a chegada ao poder do presidente Donald Trump nos Estados Unidos da América, várias mudanças decorrentes de políticas adotadas pelo novo governante têm movimentado o cenário geopolítico mundial. No panorama de hoje, vamos conversar sobre a influência da política externa dos Estados Unidos no tabuleiro geopolítico mundial, e os nossos convidados são os professores doutores Hélio Caetano e Carlos Frederico, ambos do programa de pós-graduação em Ciências Militares do ECM. Vamos então à nossa primeira pergunta, que é a seguinte: nós temos visto uma tentativa constante do Trump de mediar os dois acordos de paz, tanto na guerra da Ucrânia quanto no conflito Israel-Hamas. Na opinião de vocês acham que os Estados Unidos têm o real interesse em acabar com esses dois conflitos? Vamos lá. Quer que eu vá ou vá você, Hélio? Começa, já começou, começa. Beleza. Obrigado, amigo. O... Acho que não dá para falar em mediação, né? Acho que a primeira expressão aí não seria mediação. Mediador, ou presume-se do mediador uma certa distância entre as partes, ou uma equidistância entre as partes. E os Estados Unidos são parte interessada nos dois conflitos. Então, tirando a palavra mediação, acho que é razoável esperar que os Estados Unidos estejam à mesa nas duas discussões. Faz parte do interesse americano, faz parte do interesse estratégico desse país, está à mesa para discutir sobre qualquer coisa que vai acontecer na Ucrânia ou Israel. Isso dito, tem interesse no término dos conflitos? Eu acho que sim, eu não sou signatário das teorias conspiratórias, eu só acho que, no caso da Ucrânia, há um interesse e talvez as coisas empurrem para isso, do ponto de vista americano. No caso de Israel, não necessariamente empurra para um fim, uma vez que Israel já decidiu que só haverá paz na ausência de qualquer Estado palestino. Então, acho que vai ser difícil encontrar qualquer tipo de acordo nesse sentido. Sim, sem dúvida, né? Os Estados Unidos têm interesse em acabar com a guerra, com os conflitos. Eu subscrevo o meu amigo Café, tá? Carlos Frederico. Os Estados Unidos são parte. Não há solução possível a esses dois conflitos sem um posicionamento, sem os Estados Unidos à mesa, né? Obviamente, a questão de Israel tem uma origem histórica, uma dificuldade enorme em virtude da própria geografia e das questões que envolvem a Gaza e Cisjordânia. E no caso da Ucrânia, que aqui gostaria de falar um pouco mais, os Estados Unidos são parte do conflito, uma vez que, né, o conflito envolve a dimensão da segurança internacional, né? O prolongamento da OTAN no leste europeu. Então, o fim do conflito na Ucrânia passa por uma rediscussão da política de segurança do continente europeu. Nesse sentido, os Estados Unidos são parte interessada. Tá? Isso passa, óbvio, por uma negociação entre Rússia e Estados Unidos. Eu não vejo, tá? Pelo menos no momento, indícios de que esta discussão será feita. Obrigado. Vamos agora um pouco para o setor econômico, e muitos estudiosos usam o termo até de uma segunda Guerra Fria, que ocorreria entre China e Estados Unidos pelo tamanho das duas economias. Eu pergunto a vocês se, até o momento, apesar do pouco tempo de ação, né, praticamente 5 meses de governo Trump, se a política que o governo Trump, principalmente tarifária, está empenhado em exercer, tem conseguido frear a expansão chinesa na economia mundial. Não, Eu, com- mas vou deixar o Hélio responder, depois eu complemento.
Tá bom. Não, siga, siga. Não, Desculpa, Hélio, foi super descortês, porque você está se preparando para. imagina, Não, imagina. em absoluto, pelo contrário. As políticas americanas só empurram os demais parceiros para mais negócios com a China. E mesmo países que teriam motivos, aí vamos falar de União Europeia, que teriam motivo para partilhar do mesmo temor ou das mesmas dificuldades que os Estados Unidos têm em relação à China, no momento em que o que seria o seu balanço, o seu equilíbrio em relação à economia chinesa, que seria os Estados Unidos, eles fecham as coisas para você, obriga a ter melhores relações com a China. Acho que a estratégia. Eu entendo a questão das tarifas como uma questão de enfrentamento à ascensão econômica chinesa, mas a estratégia é horrenda, porque poderia ter pelo menos combinado com a União Europeia, que teria preocupações similares. Ao aumentar a tarifa para todo mundo, a China virou bonzinho. O grande fiador, eu não vou falar vivemos, porque eu vou botar a palavra na minha boca. Vivi para ver que o grande fiador hoje do sistema multilateral e do direito internacional é a China e não os Estados Unidos. É, os resultados ainda são muito, muito incipientes, né? Tem dois processos da Coronel Mega em jogo, né? A China ela desaqueceu o seu crescimento econômico nos últimos anos. Então, ela saiu de uma taxa de crescimento acima de 10% ao ano. Ela reproduziu esse índice nas últimas 3 décadas. E né, no atual governo Xi Jinping, desde 2017, 2018, ela vem crescendo a patamares inferiores, por volta de entre 5% e 7%. Isso dentro de uma política interna chinesa, né, com um nível de planejamento de longo prazo e selecionando setores. Né? Do ponto de vista norte-americano, de fato, as respostas são difusas, né? Freou o crescimento chinês em alguns setores, isso sim, porque os chineses são dependentes, sobretudo, no relacionamento com os Estados Unidos nas áreas de tecnologias avançadas, empresas norte-americanas como a Apple, ou da área de semicondutores, isso freou um pouco a aquisição de tecnologias e fez com que o governo chinês repactuasse os seus planos de desenvolvimento, principalmente o que eles chamam de fusão de tecnologia civil e militar. Né? Então, freou também um pouco o ritmo de crescimento chinês. Por outro, como o professor Carlos comentou, vários países fecharam acordos recentes com a China e, em especial, a Rússia. Então, da lista de produtos sancionados, dos 17 que sancionou a Rússia, a China passou a ser provedora de 90% desses produtos, algo em torno de 90%. Fato que pouco impactou a economia russa e fez com que a China encontrasse, né, um flanco de crescimento e substituição às pressões norte-americanas. Então, são dois países que, de certa forma, pelo menos no curto prazo, tiveram ganhos relativos com a política comercial norte-americana. Professor Hélio, voltando para a área de defesa, nós temos visto constantemente o presidente Trump fazendo várias declarações com relação ao apoio orçamentário que ele faz para os grandes organismos internacionais e causando sérias complicações com as suas afirmações, inclusive as ameaças de cortar o financiamento. Como essa postura do presidente Trump tem influenciado o cenário de defesa no mundo todo? Okay? Acho que o primeiro resultado imediato é um aumento dos gastos em defesa de seus parceiros históricos. Né? Então, como comentei, os gastos em defesa chegam a 2 trilhões, né? A fronteira dos 2 trilhões, e vários países ampliaram de maneira muito significativa. Coreia do Sul, Japão, Alemanha, França, Reino Unido.
exceto uma porção do globo, os gastos de defesa foram relativamente reduzidos. América do Sul e Brasil. Mas os demais países, aumentos muito evidentes. Parte disso em virtude da desconfiança com esse guarda-chuva norte-americano, importantíssimo para vários países, como a Austrália, Nova Zelândia, a própria Noruega e Suécia, são países que puderam usufruir e muito, digamos, desse guarda-chuva geopolítico e na segunda metade do século XX puderam desenvolver estados de bem-estar social em que as questões econômicas, trabalhistas, questões atinentes ao bem-estar da população e estados preocupados com uma agenda econômica, com o comércio internacional, distante dos assuntos de segurança, né? De certa forma, monopolizado pelas potências, em especial os Estados Unidos, tendo aí o arco dos países ocidentais, em especial da OTAN, como a primeira linha de proteção. Hoje, o cenário é bastante distinto, né? As posições unilaterais norte-americanas provocam essa corrida em gastos de defesa, que impacta, obviamente, na economia, uma vez que a cadeia de suprimentos nacionais é importantíssima quando a gente coloca o horizonte da guerra para os estados. Ter um nível de suprimento nacional vital para alguns países. Nós temos uma afirmação bastante contraditória do presidente também com relação à anexação territorial, em que ele por várias vezes coloca a sua intenção de anexar a Groenlândia e o Canadá ao território americano. E eu gostaria de fazer um link também com uma afirmação que ele fez com relação a transformar Gaza num paraíso, e que ele seria responsável por isso. Até que ponto nós podemos levar como verídicas essas afirmações? Qual a opinião dos senhores a respeito delas? Vai Posso lá, começar, meu caro? por favor, deve. Ah. Tá, ok. Em relação a Canadá e Groenlândia, eu acredito que tem uma disputa em curso fortíssima que opõe, obviamente, Rússia, Estados Unidos e China. A Rússia, como comentei, está na dianteira na expansão do Ártico, em especial nas suas pesquisas como submarinos e uma capacidade de cartografar a chamada província de Lomonosov, aquele grande terreno abaixo da camada de gelo do Ártico. E a China com uma capacidade de circulação, expandindo sua frota de navios quebra-gelos e encurtando, né, as distâncias com a Europa, né, e os Estados Unidos, né, a reboque disso. Além disso, a China com uma série de pesquisas, né, no Ártico e também na Antártida, tá, o que deu uma desvantagem relativa aos norte-americanos. O que se busca do ponto de vista da defesa? Manter os Estados Unidos a manter a vantagem militar estratégica. E, nesse sentido, precisa, né, de uma maior presença nesse hemisfério, no norte. Dinamarca, o Groenlândia e Canadá entram como o quê? Como parceiros. Precisam de uma maior incidência do ponto de vista da cooperação militar. Se não cooperarem, os Estados Unidos estão dispostos, e sinalizaram isso, e aí a retórica do Trump, inclusive em uma política aí muito comum no século XIX, de anexação territorial. Óbvio, acredito que não levará ao extremo, né, para ler ao pé da letra, mas é um instrumento de barganha, ou seja, uma retórica que, de certa forma, coloca na mesa uma disposição imperial. Se não for pela hegemonia, os Estados Unidos, na contenção da China e da Rússia, estão dispostos a, inclusive, anexar se preciso. Tá? Só essa disposição já fez com que Dinamarca e Canadá, né, revisitassem as suas políticas e abrirem, né, um canal de diálogo para repensar a cooperação nas águas geladas e terras geladas.
Em relação a gás, eu sinceramente não tenho o que dizer, né? Senão algo muito fora do convencional ao plano Gaza, algo que coloca uma pitada trágica em um drama humano monumental, que é a atual situação de Gaza e da política de Israel para essa faixa do globo. Ficaria por aqui, passando a bola para o meu amigo Café. E aí, é só lembrar que tem uma série de colocações que geram, de novo, perda de reputação, porque a anexação do Canadá como 51º estado, a anexação da Groenlândia, eu vou transformar, mais do que isso, acho que passou um vídeo, Gaza como Riviera, eu posso estar errado aqui, mas acho que eu ouvi esse Sim, sim, vídeo. passou. Foi divulgado na própria rede social do É, presidente. Sim. é difícil até de responder. É, eu acho que só Claro. perde reputação e credibilidade, acho que só isso. Nós vamos para a nossa última pergunta. Nós sempre costumamos terminar as nossas atividades com uma pergunta um pouco polêmica. Mas eu tenho certeza que os senhores não farão exercício de futurologia, até porque são grandes analistas da área que estão falando. O que esperar dos próximos meses do governo Trump? É, acho que, primeiro, mais do mesmo, é uma resposta mais genérica. Do ponto de vista objetivo, algum tipo de acordo com a China em relação a tarifas. Acho que pensar em 2020, antes da pandemia entrar, houve um acordo que as tarifas chinesas ficaram um pouco mais altas, mas enfim, os dois países estavam prontos para executar aquilo ali e aí veio a pandemia. Então, acho que, do ponto de vista de tarifas, isso é que esperar que não cumpra o que prometeu de entregar tantos sem acordos comerciais, isso não vai acontecer. E eu acho que tudo vai depender, de novo, eu volto lá para a questão dos democratas e da desorganização da oposição americana. Acho que é importante a gente colocar em lente que o que a gente está vivenciando não é normal. É importante, às vezes tem que se repetir isso, não é normal, mas está acontecendo, então a gente precisa reagir a isso. É, a oposição, a gente falou-se agora de um regime autocrático, né, de um regime comunista. Nas democracias, a oposição é algo altamente saudável. Hoje, o presidente americano não tem oposição. E isso não é bom. Não é bom para todos os outros. Volto à minha colocação inicial, que são afetados toda vez que esse grande país se movimenta no tabuleiro. Então, o fato de estar avançando sem nenhum check, né, sem nenhum freio, sem nenhum contrapeso, sem nenhum check, sem nenhum balance, não traduz em um bom momento para o avanço de decisões coletivas internacionais. Eu creio que os próximos meses ou anos, né, do governo Trump tendem a uma acomodação. Os Estados Unidos, nesses meses, né, deram uma chacoalhada no sistema de governança internacional. O que acabei de comentar sobre Groenlândia e Canadá revelam, digamos, parte do poder americano, né? Caso os Estados Unidos fossem aplicar, implementar efetivamente a anexação do Canadá ao Groenlândia, tem capacidade, sobretudo militar, para tanto, tem ainda algum excedente de poder que levaria a pressões, mas aproximariam essa posição norte-americana de algo factível, né? Entretanto, com desgastes gigantescos. Os Estados Unidos, no século XX, se posicionaram como uma grande potência internacional e parte significativa disso se deu através da colaboração e do apoio de demais países
ao que se chamava hegemonia norte-americana, uma hegemonia que alimentava esse poder. Os Estados Unidos transitarem para uma forma de governo mais próximo ao império, eu acredito que tende a enfraquecer no longo prazo a posição desse Estado, uma vez que os principais adversários norte-americanos são países que estão abertos, mais que os Estados Unidos, ao comércio, a um sistema de normas internacionais, a um sistema de cooperação internacional, de o caso da China, e, em alguns casos, a própria Rússia, né? E, em alguns casos, a própria reorganização da política interna europeia. Os Estados Unidos caminharem para um progressivo isolamento tende a ser bastante prejudicial. Dito isso, creio que é um momento, né, de acomodação frente às disputas internas, aos sistemas de contrapeso da própria política interna norte-americana e, sobretudo, o posicionamento norte-americano para com os demais países do mundo, né? Acho que veremos uma rodada nesse sentido, tá? Ok, então nós estamos com nossa limitação de tempo, nós chegamos ao final da nossa atividade e eu gostaria de deixar agora os senhores com a palavra livre, assim, por um tempo imenso de 30 segundos, por favor, para que os senhores façam as suas considerações finais. Professor Hélio, por favor. Ok, eu agradeço a iniciativa do MPV, sempre é um prazer colaborar com os colegas. Peço que continuem acompanhando, né, as nossas produções, as nossas inserções. O programa de pós-graduação em Ciências Militares tem uma agenda viva de pesquisa e sempre é um prazer partilhar. Em relação aos desafios da geopolítica internacional, isso traz repercussões ao Brasil. Também seria interessante que a gente pudesse colocar o nosso país em reflexão em algum outro momento, porque é disso que trabalhamos com maior afinco, e o Brasil é a parte interessada nas grandes transformações internacionais e onde é que a gente pode ancorar de maneira mais firme os nossos interesses frente a um mundo crescentemente tenso, complexo, e coloco à disposição para continuar esse diálogo em outras oportunidades. Muito obrigado, Coronel Maga. Professor Carlos Frederico, por favor. Agradecer a oportunidade, né, de estar dialogando. Acho que diante de estamos vivendo, e isso talvez seja uma afirmação genérica, mais verdadeira. A gente está vivendo tempos muito complexos e tempos que desafiam as referências históricas que a gente tem de análise. Acho que isso é importante. Então a gente também não deve ter vergonha de dizer eu não sei, mas isso aqui é o que eu consigo enxergar diante daquilo que eu sei. Então, agradeço a paciência de todos vocês em relação a tudo que não sabemos e que esse diálogo possa continuar. Nossa edição do Panorama vai ficando por aqui. Gostaríamos de agradecer aos professores Hélio e Carlos Frederico e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acesse ompv.ecm.eb.mil.br. Este é o endereço do Observatório Militar da Praia Vermelha. Nós continuamos aqui, diretamente da URCA, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.